Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado federal Arlindo Quinalha, presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia a todos presentes. Eu, de maneira breve, além de agradecer o convite formulado pela Anfip, eu acho de fundamental importância fazer uma reflexão sobre os 20 anos da Seguridade Social e agora relacionando com a reforma tributária. Primeiro que a Seguridade Social, e aqui o nosso prezado senador, seguramente ele tem todos os elementos para abordar, entre outros aspectos históricos, desta formulação que é uma das mais belas páginas da Constituição brasileira. Até porque, eu sempre digo e repito, eu aprendi com a Anfip que a Seguridade Social é o principal instrumento de distribuição de renda do planeta. Na época falava-se do mundo ocidental. É do planeta. Mesmo com todos os programas sociais que vêm sendo desenvolvidos de fundamental importância e que fizeram com que o índice de Gini venha apontando que nos últimos anos o Brasil é o país que mais aceleradamente diminui as diferenças de concentração de renda, ainda que o Brasil esteja, lamentavelmente, nos primeiros lugares de concentração de renda. E, evidentemente, quando nós falamos da Seguridade Social, aconteceram mudanças, inclusive naquilo que, eu diria, apelidamos de super-receita. E aí, eu imagino ter sido o ponto de encontro que a Anfip agora encontrou nesta, digamos, nova tarefa de trabalhar a arrecadação de recursos para a União e que amplia para além da sua tarefa inicial de recursos para a Seguridade Social. Eu vou ler aqui agora alguns dados referentes à arrecadação no Brasil. Os dados da Receita Federal mostram que em 2007 a arrecadação superou os 585 bilhões de reais, apesar das medidas de desoneração tributária que vêm sendo adotadas desde 2005 pelo governo federal. O tributo mais importante em volume de arrecadação no Brasil é o ICMS, que isoladamente recolheu perto de 186 bilhões de reais, com um aumento de aproximadamente 8% comparado ao ano anterior. A carga total de tributos ultrapassou 34% no Brasil. Pois bem, então, diante de números tão eloquentes, não é de se estranhar, portanto, que o senso comum clame por uma reforma tributária. Mas o senso comum não clama por uma reforma tributária necessariamente justa. Até porque há um ponto que, na minha opinião, é central nessa discussão, porque mais de 60% dos impostos no Brasil hoje são impostos indiretos. Quem ganha salário mínimo paga 48% em impostos, o que é uma verdadeira aberração se nós considerarmos não apenas os assalariados que ganham muito mais do que o salário mínimo, mas principalmente é que na relação entre capital e trabalho tem havido uma concentração de renda. E creio que o movimento sindical deve a si próprio e aos trabalhadores uma resposta. Por quê? Hoje, a participação do trabalhador na massa de recursos, ela é bem menor se comparado a 10, 15 anos passados. Ou seja, é um aparente paradoxo. Porque, enquanto no Estado nós estamos avançando, na relação direta capital e trabalho, nós continuamos apanhando,
porém por um placar maior. E nós não vamos fazer uma sociedade justa se nós não repartirmos a riqueza. Então, este ponto eu já falei em outro seminário da Anfip, eu quero insistir. A reforma tributária tem que dar conta também de fazer justiça fiscal e tributária, porque senão nós vamos reproduzir com uma nova roupagem esta estrutura que penaliza, digamos, secularmente os mais pobres. E aí, eu não quero entrar em pontos específicos, porque creio outros farão. Mas, se tem um objetivo central da reforma tributária, é acabar com a guerra fiscal. Porque a guerra fiscal também beneficia aqueles que têm um capital que pode ser mobilizado a qualquer tempo, a qualquer hora, dado que o capital não tem pátria, ele busca vantagens. Então, o que ocorre? Um prefeito quer ficar bem com a sua cidade. Ele fala, vou trazer para cá uma fábrica. Em todas as campanhas recentes, era o mesmo discurso. O prefeito só não promete trazer um aeroporto para a sua cidade. E o dia que eu falei isso, alguém da plateia falou, olha, na minha cidade do Espírito Santo o prefeito prometeu, por incrível que pareça, o candidato. Pois bem, então, quando se fala de trazer indústria, aquilo tem custo. Tem que doar o terreno, tem que fazer a terraplanagem, tem que dar isenção tributária por 15 anos. A empresa se instala. Aí, o prefeito, 15 anos depois, como é que ele fica se ele falar, olha, eu vou acabar com essas isenções? A fábrica fala, eu vou embora. E se a fábrica for embora, aquele prefeito nunca mais ganha eleição.